Seinen ou Shounen? Essa é uma discussão que vem se tornando cada vez maior, e hoje eu tô aqui pra não bater o martelo, porque a resposta dessa pergunta é bem simples. O melhor varia do que você gosta, mas eu quero dar minha opinião e apresentar uns pontos bem interessantes pra vocês, então continua aqui no vídeo que você vai curtir sem dúvida. Mas antes do conteúdo já sabe, né? Dá o like, se inscreve aí meu lindão pra dar aquela força aqui pro canal e também entra na minha comunidade do Discord, link tá aí na descrição, certo? Bom, mas sem mais delongas, bora debater sobre esses que são os maiores gêneros dos mangás. Primeiro de tudo, o que exatamente é um seinen e um shounen? Seinen não é exatamente um gênero de mangás ou um modelo. A mesma coisa serve para os shounens. Essa palavra serve para indicar a faixa etária que eles pertencem, com shounen sendo destinados a um público mais novo, já que a própria palavra shounen significa algo como quadrinho para garotos, e seinen sendo destinados a um público mais velho, significando literalmente a palavra jovem, apesar do público-alvo ser dos 20 até os 50, né? Mas vai entender. Agora vamos falar das diferenças entre eles, começando pelas histórias. Quando você vai fazer a escolha de que mangá você quer ler, tu tem que primeiro pensar na temática que você quer. Tu quer algo mais colorido, fácil de mastigar e dinâmico? Ou tu prefere uma história mais parada, com visual realista e que vai fazer tu ficar pensativo depois? Os shounens apresentam exatamente a cara mais cartunesca da mente dos mangakas e seguem um padrão bem básico de: temos um herói, ele tem uma jornada e ele vai ganhar poderes pra superar desafios. Mano, tipo, praticamente todo shounen é assim no início. Tipo, Kimetsu no Yaiba é assim sem dúvida. One Piece também é outro. Chainsaw Man também entra na lista. Mas aí que vem a cartada dos shounens. As histórias têm um início bem básico, mas se você se prender a ela e se dedicar a ler mais do conteúdo, tu vai começar a ver os traços de personalidade que elas têm. One Piece tem personagens mega marcantes, histórias que tocam no fundo do teu coração. As lutas acabam até sendo mais um detalhe, porque o que importa é a motivação por trás delas e todo o trabalho da jornada deles até aquele ponto. Chainsaw Man vai direto na tua curiosidade, com designs absurdos e uma trama cheia de plot twists, que faz com que ele se destaque entre a maioria. E Kimetsu acelera esse arco do treinamento e da superação, que muitas vezes é clichê, porque o próprio mangaka sabe que todo mundo tá de saco cheio disso, então ele deixa a evolução do protagonista acontecer um pouco mais pra frente. Assim, é claro que no fundo, eles ainda são muito similares, principalmente por conta dos protagonistas, que quase sempre são garotos sorridentes e positivos que nunca arregam em combate. Isso é o maior erro dos shounens na minha opinião. Agora, sobre os seinens, nós temos uma variedade muito maior em respeito à história. Quando você escolhe essa categoria, tu tem que pensar muito bem no que tu vai ler, porque tem obras como Blame, onde diálogos são um detalhe e a exploração através de um mundo vertical te deixa hipnotizado. Vagabond, com uma trama sentimental e uma história de autoconhecimento que sem dúvida vai te ensinar alguma coisa no final da leitura. Ou Berserk, um dark fantasy mega pesado que cria um mundo tão expansivo, com uma arte tão única, que adaptar ele parece ser completamente impossível. As temáticas nessa categoria variam muito, e é exatamente por ter uma liberdade maior, além do conteúdo ser focado para um público mais velho, fazendo assim com que os seinen consigam abordar os mais variados tópicos das mais variadas maneiras. Os shounens já ficam mais limitados em apenas mudar as suas temáticas e desenvolvê-las de uma maneira única para se destacar no mercado, exatamente por conta do público-alvo. Agora eu quero entrar em um ponto muito maneiro que os shonen simplesmente arregaçam, que são os animes. Meu Deus, cara, se tem uma categoria que é mágico em fazer animes, essa categoria são os shounens, e eu vou explicar o porquê. Os mangas shounen são bem mais focados em ação e geralmente tem um visual mais colorido, mas até quando são mais mórbidos, como Chainsaw Man, as cores ainda se fazem presentes. Porém, com a limitação da mídia que é o mangá, isso fica meio difícil de se ressaltar. Agora, quando eles vêm pros animes, tudo fica fantástico. A construção das cenas, com músicas, a dublagem, a animação, mexe muito mais com a gente do que uma sequência de painéis. Boku no Hero com All Might dando aquele soco épico no Nomo, o Shimon de Tengentompa criando um mecha maior do que galáxias e parando naquela baita pose imponente, e muitos outros exemplos.
As cores desse formato de mídia, junto com todo o resto, fazem com que os animes shounen tomem conta desse mercado e com razão. Já os seinens, eles sempre deixam um pouco a desejar, pelo menos na minha opinião. Claramente, nós temos animes seinens muito bons, como Death Note e Cowboy Bebop, mas algumas adaptações, como a de Vinland Saga e Shigurui, não conseguiram impactar tanto quanto o mangá consegue. O formato do mangá constrói uma narrativa que é mais fácil de se sentir tocado. Por exemplo, quando o pai do Thorfinn morre, o silêncio que antecede as suas ações é tenso, e os quadros mostrando ele jogando a espada no mar e aceitando seu destino faz com que a gente vá ficando chocado aos poucos, no nosso tempo. Se você quiser, tu pode até ficar 5 minutos pasmo olhando para aquela página, porque é a sua escolha virar e continuar a história. E quando você finalmente vira, uma ilustração escura que nem mostra o rosto do Thor aparece. A falta de cores e lentidão na narrativa contribuem para o peso dessas obras, coisas que ficam bem mais difíceis de se recriar em uma animação que já tem um tempo estimado e as cores que sem querer tiram um pouco dessa experiência. Mas pelo menos as cenas de luta ficam muito melhores animadas em alguns casos. Em mangás e seinens principalmente, é normal as lutas não terem performances incríveis e serem meio duras geralmente, apelando para visuais impressionantes no lugar. Berserk mesmo é um bom exemplo disso. O Guts não tem muita opção com aquela espada enorme, a não ser balançar ela verticalmente ou horizontalmente, tá ligado? E é exatamente por isso que quando vemos essas cenas em movimento, a experiência fica muito mais legal. E antes que venha alguém falar, ah, é claro, Perecine, é um desenho, como você quer que seja dinâmico? Bom, alguns mangás conseguem fazer isso muito bem. Praticamente todo shounen, mas principalmente One Piece, que converte muito essa sensação de movimento e baque com lutas rápidas que nos dá uma ótima sensação de impacto nos socos, junto com aqueles visuais igualmente ótimos. Seinens geralmente são mais focados na história, por isso mesmo que o lado do combate acaba sendo mais uma consequência do que uma necessidade, recebendo assim menos atenção. Claro, isso não é uma regra, mas é fácil de acontecer na categoria. E por último, a gente tem a arte. Geralmente, seinens vão para um lado mais realista, exatamente para combinar com as suas temáticas, salvo alguns, como Boa Noite Pum Pum, que quebra completamente isso, mas até ele ainda mantém cenários e outros personagens com um olhar mais sério e realista. Já nos shounens a gente tem olhos e expressões mega exageradas que estão ali para combinar com a história. Não tem muito o que comparar essas duas categorias, já que ambos têm artes de tirar o fôlego. E tipo, seinen não significa arte boa e shounen não significa arte simples. Bom, eu particularmente gosto de dividir assim. Eu apenas leio seinens e eu só assisto shounens. Eu não gosto de ler shounens e eu também odeio assistir seinen. Mas essa é a minha preferência. E qual é a sua? Comenta aí que eu vou adorar saber e fala aí a sua opinião sobre o meu pensamento. Bom, gente, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu gosto sempre de trazer essas temáticas e debates, porque eu sei que vocês conseguem ver esse tipo de vídeo sem ficar louco nos comentários, tá ligado? Mas antes de ir, eu quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal que tem me dado uma ajuda fenomenal há um bom tempo aqui, viu? E também dar um agradecimento especial aos marcados pelo estigma, que são o Eduardo Marques Ferreira, o Luiz Eduardo Soares Prado, o Yuri Drummond, o Pecine Cearense, o Vladzera 062, o Joãozinho, o Yuk Sem Ideia, o Senhor Sombrinha, o Caio GBB, o José Renato, o Xioga, o Canal do Pilas, o Black Bullet, o TTT, o Kido, o Andrelva, o LD Black 7, o Ulisses Juca, o Rafael Hack, o José Henrique, o João Pablo Silveira, o Eletropainel, o Evando Neto, o Leonardo Ferreira e o Breno Cruz. Muito obrigado a todos vocês, todos que estão me ajudando. E como eu disse no último vídeo, o PC tá mais próximo do que vocês imaginam, graças à ajuda de todos vocês. Muito obrigado, gente, vocês estão mudando a minha vida. Mas por hoje é isso aí, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!